andar a empresa inteira e achar que está tudo tranquilo. Olha o que tem mais aqui adiante. Eu vou passar item por item, tá, gente? Só vou... Manutenção. Tem um encarregado de manutenção numa creche. Olha a quantidade de risco que foi levantado. Ruído, vibração, corte, perfuração, né? Queda e projeção de materiais, queda de altura, exigência de postura inadequada, levantamento de peso. Isso numa creche. Isso aqui é dado real, tá? São dados reais. Tá? Eu ia tirar o nome ali para coisa, mas isso não é um problema. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente, às vezes, tem a ideia de que vai ser tranquilo e tal, e, na verdade, não é bem assim. Quer ver um segmento que é complicado para você fazer documentação é o hospital. Tem um hospital que tem soldador. Santa Rita, eu trabalhei lá. Tem soldador. De manutenção civil e de mecânica. Tem soldador, cara, no hospital. Entendeu? Então você fica assim, pô. Eu já fui em um hospital que tinha marceneiro. Marceneiro, hospital evangélico de Vila Velha. Né? Então, assim, a gente tem aquela ideia, não, eu vou no hospital, só vou encontrar risco biológico. Esquece, cara. É um ledo engano. Tá? Você vai encontrar muita coisa no bolo lá que não tem. Bom, uma coisa que a gente precisa ter cuidado, todo documento de segurança, ele precisa necessariamente de uma coisa que seja muito bem tratada, muito bem informada. Dados administrativos. Tá? Duas coisas que a gente precisa. Ninguém... para fazer um levantamento de risco, a gente tem que ter do nosso lado a pessoa que conheça a área. Porque a gente conhece de segurança, a gente não sabe, vamos falar a verdade. A gente não sabe muito bem como o cara trabalha. Entendeu? A menos que você já atue naquela empresa específica e você observe aquilo ali. Mas vamos botar que você é um consultor e você está indo numa indústria, numa usina nuclear. Eu nunca visitei uma usina nuclear. Eu não tenho a menor ideia do que é lá dentro. Então, se você não tiver alguém que seja da área operacional, o seu PGR vai ficar muito, mas muito prejudicado. Então, primeiro de tudo, você precisa ter alguém que tenha conhecimento da área operacional e do fluxograma do processo. O cara mostrar detalhe por detalhe. Outra coisa, os dados administrativos da empresa precisam ser muito bem tratados. Tá? Por quê? Qualquer informação errada ferra com o seu PGR. Isso no PGR impacta, mas nem tanto. Mas imagina em laudo. Tem empresa que coloca atividade, descrição de atividade igual para funções que recebem valores diferentes. Igual para funções que têm exposições diferentes. Cara, cria alguma alteração, cria alguma mudança. Porque na hora que você pagar, de repente, algum adicional para um e não pagar para outro, na carteira está sendo do mesmo jeito, no laudo está igual. As empresas não se atentam para isso. Essas informações precisam bater. Tem que se ter um cuidado muito grande no que se escreve nesses documentos. Tá? Você pode estar dando um tiro no pé. Eu já vi uma empresa que tinha... como é que era? Eletricista júnior, eletricista pleno, eletricista sênior, eletricista master. A mesma descrição da atividade. Você tem cargo para quê, então? Se a atividade, está tudo igual. Se a descrição da atividade é igual, o cargo não pode ser diferente, gente. Entendeu? As próprias empresas cavam um buraco para elas. Então, e isso não adianta que você, enquanto profissional da área de segurança do trabalho, você não consegue mudar. Você tem que avisar a empresa com relação a isso. A própria creche, essa creche mesmo, ela tem 2 profissionais que ela precisou mudar o nome. Ela tem o auxiliar de serviços gerais e o banheirista. Entendeu? O auxiliar de serviços gerais limpa a escola inteira, menos banheiro. E o banheirista, claro, por motivos óbvios, né? Ele limpa o banheiro. Por quê? Existe uma convenção coletiva do Sindlimp que exige que as empresas paguem adicional, não sei de onde tiraram isso, que isso não tem na NR15, né? Paguem um adicional para as pessoas que limpam o banheiro. Então a empresa pegou e separou, para esse aqui eu não pago. Entendeu?
Agora, se a empresa não faz isso, quem está fazendo o laudo não consegue desmembrar. Vai ficar igual. Então, a gente precisa ter os cuidados. Quais são as informações que a gente precisa ter para um PGR? Tá, o Michel, eu vou para lá, o Michel vai acompanhando. Quais são os dados que a gente precisa? Dados cadastrais da empresa, identificação da empresa. Aí vai para a parte de RH, descrição, número de funcionários por função, descrição da atividade por função, EPI fornecido por função, quantidade de homens, quantidade de mulheres. O PCMSO, até um tempo atrás, queria saber a quantidade de grávidas. E muito poucas empresas escreviam isso no PCMSO. Tá? Tem que colocar? Hoje não, hoje tirou. Mas até, acho que 2020, mas foi junto com a mudança do PGR, mudaram o PCMSO. Mas tinha que ter a quantidade de mulheres grávidas na empresa. Entendeu? Então, assim, a gente vai precisar da parte administrativa que não é com a gente, tá? Não se aventure a querer escrever o que um trabalhador faz, isso vai criar um problema para você, tá? Empresas, por exemplo, colocam ajudante, né? E na descrição o ajudante faz o mesmo que o oficial. Só que o salário é igual? Não. Como é que você tem pessoas fazendo coisas iguais com salários diferentes? O que ganha menos pode ir para a justiça e pedir equiparação salarial. E o pior, você tem um documento que atesta isso. Aí a empresa ainda pode colocar você como culpado. Poxa, mas foi você que escreveu aquilo ali. Não, mas eu escrevi porque é o que está no seu manual da função. Eu passei, e é interessante a empresa que elabora documentações, ou se você for elaborar um PGR, guardar por um tempo os dados que a empresa te passou. Porque isso é uma prova que você tem, que você seguiu exatamente o que ela está falando. Já teve uma empresa grande, inclusive, e o laudo foi feito assim. A gente precisava da descrição da atividade do caldeireiro. A empresa mandou de operador de caldeira. Tem nada a ver, totalmente diferente. A gente alertou, passou e-mail, falou, olha, a gente precisa da descrição da atividade do caldeireiro, porque no laudo vai vir caldeireiro. A empresa falou, não, eu quero que fique assim. Falou, bom, a nossa responsabilidade é com o conteúdo técnico. A avaliação foi feita no caldeireiro. Da parte técnica para baixo, a responsabilidade é nossa. Isso aqui é informação sua. Posso fazer assim? Pode. Paciência. Porque eu não posso dizer para a empresa o que ela vai colocar de dado administrativo dentro do laudo que é dela. Se o dado é administrativo, eu não me meto, gente. Entendeu? A empresa tem a liberdade de fazer isso. Entendeu? Tudo é permitido, né? Menos que é proibido, né? Então... Aí depois que dá um BO, ela segura. Oi? Depois que dá um BO, ela segura. Ela segura. Então, guarde esses dados por um tempo, pelo menos por 5 anos. Tá? Eu vou até além, tá? Guarde por 5 anos à vista. Ali. Depois guarde por mais 15, porque o PGR ele tem que ser guardado por 20 anos. Então, se você faz um documento hoje aí, né, você vai levar aí daqui a, pessoa, 19 anos, 11 meses, o cara pega, Giovanni, né, você fez tal informação. Então, cuidado com isso aí. Tá? Então, eu tenho 23 anos, eu trabalho, 21 anos eu trabalho com documentação. Né? Agora que estão vencendo alguns que eu fiz, que eu estou deixando de ser responsável. Mas quantos documentos já foram elaborados que eu e tantos outros que estão no mercado são responsáveis? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje o cenário de pessoas que têm conhecimento de segurança é um. Se daqui a 5 anos as pessoas começarem a ter mais cuidado com isso, porque hoje quem elabora o PGR acredita que o cenário de conhecimento é esse. Então eu posso fazer qualquer, digamos, porcaria que ninguém vai ver. E se de repente todo mundo começar a se interessar por esse assunto e começar a pesquisar mais? Começar a observar mais erros dentro dos documentos. Tem um levantamento de uma empresa, do Vendrame, né? Ele falou que 85%, na época, 85% dos PPRAs apresentavam alguma inconsistência. De cada 10, 8 PPRAs têm alguma coisa errada.
Avaliação ambiental. Já cansei de observar erro em avaliação ambiental. E está escrito na metodologia, o cara tem que seguir aquela vazão, o cara consegue botar uma vazão diferente. Entendeu? Está escrito o volume que o cara tem que usar, o cara consegue botar o volume diferente. Por que ele faz isso? Não sei. Entendeu? Vai ver o cara se sente mais inteligente que o cara que criou a metodologia, né? Que geralmente é um pós-doutor em química. Vai ver o cara se julga ser mais inteligente. Mas vamos lá. Com relação ao PGR aqui. Então, dados administrativos, aí tem aquele beabá, né? PGR, gente, para quem está mais acostumado a fazer auditoria, já reparou que o auditor ele só vai em cima daquilo que interessa para ele? O foco dele está no erro. Você tem 1000 formulários preenchidos. 1000. 999 estão certos. Um está errado. Qual que o auditor pega? O que está errado. Entendeu? Então, quando a gente analisa um PGR, isso aqui você vai olhando, você vê data mais ou menos, está batendo e tal. Só que seu foco não está aqui. Seu foco está aqui, ó. Que é o que interessa para você. Vou diminuir aqui para o quadro de risco. Isso aqui e isso aqui, plano de ação. O auditor faz a mesma coisa, ele olha para aquilo que tem a maior chance de estar errado. O que tem a maior chance de estar errado? O inventário de riscos e o plano de ação, que são inclusive os dois itens que estão na NR1. Porque vamos lá, não, eu escrevi creche com X. Tá, vai lá e muda, foi mal. Né? Sou ignorante em português, então coloquei errado, troca. Agora, se a avaliação foi feita errada, se o plano de ação foi construído errado, você percebe que é muito mais grave? Cara, uma vírgula fora do lugar não vai matar ninguém não, entendeu? Não vai. Mas isso aqui pode matar a pessoa. Se não tiver elencado ali, por exemplo. Entendeu? Então, para a gente ver aquilo que e no passo a passo aqui, como é que funciona? Continuando, descrição dos ambientes de trabalho, isso aqui é a gente que faz, né? Tá? Então, coloquei só como exemplo ali, esse PGR aqui tem outros itens, tá, gente? Eu tirei só para facilitar, para ficar mais condensado para a gente ver. Mas tem professor, tem cuidador, tem pessoal da RH, tá? Então, isso aqui é feito pela gente, claro. A gente deve sempre colocar isso aqui, tá? Quem passou as informações para você, tá? Porque a parte administrativa você não é responsável. A menos que você tenha copiado errado daquilo que a empresa passou para você. Se você botou exatamente, copiou e colou do jeito que ela te passou, o problema é dela. Tá? O cronograma de elaboração do PGR, para você se localizar, né, digamos assim. Se estiver passando muito rápido, pode falar, tá, gente? Essa ferramenta aqui que foi utilizada para observar a probabilidade e a severidade, para achar o fator de risco, tem vários quadros desse aqui, tá? A gente optou por utilizar esse para a gente achar que é mais fácil, tá? Então, quanto mais... isso aqui é tal e qual um eixo cartesiano, né? Quanto mais você vem para cá, esse risco diminui. Quanto mais você sobe e vai para a esquerda, o seu risco aumenta, tá? Então aqui você tem uma gradação de 1 a 4, né? Risco baixo. De 5 a 9, risco médio. Aí vem de 10 a 12, tá vendo? Risco alto. E ali, a pior parte, né? Se a gente subir mais um pouquinho aqui, o crítico, alguns outros colocam como catastrófico, prioritário, vai do nome. Mas a gente sabe que aqui está o problema, né? Você chega numa empresa, trabalha em altura, o andaime
né? Apoiado sobre pedras, né? Isso quase a gente não vê, né? A gente quase não vê isso. Andame apoiado sobre pedras, sobre ripa de madeira, né? Amarrado com arame entre os intertravamentos, né? Aí o cara coloca duas madeirinhas assim, né, daquelas fininhas para o cara trabalhar assim, né? Andando né? O que diz a NR18? Forração completa da superfície do andaime. Então você viu isso tudo. Cara, vai estar aqui, ó. Trabalho em altura. Tá? Então esse é o risco. Tá? Porque se esse cara cai de lá, no PGR foi colocado que o risco está por aqui, ou está por aqui, que é pior ainda, cara, esse cara não teve a menor noção do que é levantamento de risco. Tá? Porque um andaime desse, a condição é iminente de acontecer um acidente. Na verdade, essa atividade tem que ser paralisada. Tá? Eu tenho um dado ruim, né, digamos assim, passar para vocês. Nessa empresa que eu trabalho, que eu estou saindo, né, estou indo para uma outra, nenhum trabalho em altura pode ser aprovado. Em todas as obras que eu visitei, a gente teve que paralisar. Todos os trabalhos em altura. Eu estou lá há 2 anos e 8. Não, perdão, 2 anos e... Eu entrei em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 2 anos e 4 meses. E eu visitei, foi obra. Tá? Sempre tinha alguma coisa. Ou era o apoio do andaime, ou era a montagem do andaime, ou era a forração do andaime, ou era a proteção do andaime. Entendeu? Alguma coisa tinha errado. A gente tinha que pegar, pedir para descer. Alguns corrigiam na hora, outros simplesmente paralisavam. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não pode mais aceitar como algo comum, cara. Entendeu? Você vê um soldador soldando sem máscara de solda, como eu já vi, em obra. Entendeu? E com roupa comum. Sabe? Você vê gente trabalhando, lixando, entendeu? Peça metálica sem protetor auditivo. Cortando com serra circular sem protetor facial. Aí o cara, quando muito, usa um óculos de proteção, que na verdade não resolve quase nada. E eu estou falando de EPI, tá? Que é a última camadazinha fininha, né, de proteção, né? Uma linhazinha, uma películazinha, né, de proteção. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, tá? A empresa, ela tem que ter ciência do tamanho do risco que ela está correndo. E quem informa isso para ela é quem elabora o PGR. Não é mais por tempo de exposição, é pela chance de que a empresa vai ter um problema se ela continuar tendo aquele tipo de atividade. Tá? Vânia, só uma dúvida. Eu percebo que o seu PGR ele é um PGR objetivo. Bem mais, né, compacto. Tem muito compacto, informação que é necessária e menos injeção de saco, texto, norma e tal. E a gente percebe também que tem outras empresas que fazem um PGR gigante de 70 páginas e bota lá uma opção de norma da NR7, da NR15, um monte de coisa. O que está certo e o que está errado nisso? Precisa ser muito objetivo, como você está falando aí, ou você realmente precisa ter uma base técnica dentro do documento? A minha opinião, né? Porque assim, a norma em si, ela não... Eu até entendo que a norma, ela quer isso aí. Entendeu? Por quê? O que algumas empresas fazem? Por que dá 70 páginas? O cara, ele começa o PGR. O PGR é parte integrante de não sei o que e tal. Aí vai contando a história, né? Beleza. Aí ele vai andando com o PGR, aí ele coloca lá, cabe ao empregador, né, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, né, cabe ao empregado. Está escrito na norma, o PGR não é uma cópia das normas. O cara tem trabalho em altura, ele pega o que está dentro da NR35 e bota lá dentro. Entendeu? Gente, isso já está disponível no portal do governo, tá? Não precisa estar aqui. Né? Mas por que tem uma história, né, que o pessoal fala, né, que quem fala demais é porque não tem nada a dizer, né? Então, assim, se a pessoa está começando a escrever demais, é porque, na verdade, o principal não tem. Né? Eu já peguei um PGR com 82 páginas. 82. Obra. Tinha o quê? Pedreiro, carpinteiro,
5, 6 funções. Tem cabimento um documento ter 82 páginas? Não é. Aí, na hora que eu fui analisar o documento, o cara me entregou assim, né? Veio quase um carrinho de mão aquilo, né? Aí ele pegou, eu falei, olhei o documento. Abre aqui para mim onde é que está o inventário de riscos. Tem, cara. Para mim é o que interessa, é olhar o inventário de risco. Eu não quero saber. Ele colocou a história da empresa dentro do PGR. A empresa nasceu do sonho de um não sei quem, que fez não sei o quê. Quem quer saber disso, cara? Entendeu? Isso é muito lindo para botar no site da empresa, sabe? Algumas empresas até têm, né, isso. Agora, não é para um documento técnico, sabe? E tem gente que, assim, uma coisa que eu acho que não é muito bom, o PGR é um documento legal que tem conteúdo o quê? Não deveria, mas técnico. Se é um documento legal que tem conteúdo técnico, para que eu vou colocar aqui dentro algo que não é técnico? Percebe? O documento ele foge disso. Então, assim, eu recomendo, tá? Não fique escrevendo muita coisa, porque numa dessa você acaba escrevendo o que não deve. É aquela história, né? Como é que é? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Cuidado com isso. Escreve demais o que não precisa. Isso é muito... Vocês atendem Vale, Arcelor? Eu trabalho nessa gerenciadora, como eu falei, não estou saindo dela. Eu estou falando como fiscal de gerenciadora, tá? Tira agora o Giovanni higienista, engenheiro, vamos botar o fiscal. Giovanni fiscal. O que eu recomendo? Faz o que está escrito, cara. Faz o básico. Faz o básico bem feito. O cara pediu... E assim, o que a gente vê? Lá são 26 itens, 26 documentações de segurança que precisam ser entregues para iniciar a obra. O cara, ele manda, a gente não pede treinamento de EPI, porque a gente acredita que dentro da NR18, tem um treinamento da NR18, já fala sobre EPI. Então, pra gente mais do mesmo, é redundante. Né? Aí tem NR10, NR12, todos os itens ali separadinho, bonitinho. O cara vai lá e manda treinamento NR1. Eu não sei que treinamento é esse que tiraram da NR1. Eu não sei de onde tiraram isso. Treinamento NR1. Não tem na NR1. Eu já li, reli. Não tem. Sabe? Chega a ser estranho. Aí manda treinamento NR1, treinamento NR6, EPI. Aí você vai ver, o ASO está errado. Aí, o cara empomba, às vezes, por causa disso. Cara, você está me mandando o que não precisa, né? E o que realmente precisa, você não fez. Então, o que é muito comum o cara errar? Esses documentos aqui, a gente falou só do PGR. Né? Assim, a tendência, né, Michel? É que a gente fale também sobre outros documentos, né, futuramente e tal. Né? PCMSO e tal. Não sou médico, tá? Seria um engenheiro falando sobre PCMSO. Mas o que acontece? Existe uma lógica entre PGR, PCMSO e ASO? Sim ou não? Sim. Na verdade, no final é tudo uma coisa só, se você for ver. Divide porque PGR é feito por engenheiro técnico, PCMSO por médico e ASO por médico. Mas, o que a gente observa muito? O cara vai lá e faz o exame de, sei lá, espirometria num trabalhador específico. E dentro do PCMSO não tem espirometria, mas tem audiometria. O cara deixa de fazer audiometria e faz espirometria. Não dá para trocar um pelo outro. Eu mando voltar e falo, olha, faz audiometria. Ah, mas eu fiz a espirometria. O problema não é meu, cara. Eu quero que você siga o que está no PCMSO. Então, às vezes o fiscal, Michel já foi fiscal também de gerenciadora. Às vezes não é que o cara é arrogante, você só quer o que está escrito. Se você fez o seu PCMSO, tem os exames ali e você não está seguindo, eu não posso te ajudar. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que estar ciente. Quanto menos informação você coloca, menos coisas você vai ter para olhar e é mais fácil para você trabalhar. Eu não acredito nesse meio termo, não, mas o documento é seco. Porque o PGR ele já ficou maior, né, por causa isso aqui se tornou o PGR um pouco maior. Mas eu já fiz, gente, PPRA com 4 páginas. Não tenho vergonha nenhuma.